Eu vou tirar mais 15 dias de férias, não tem assunto quando eu volto. Eu digo, bom, eu vou chegar lá, vou encontrar coisas mudadas, alteradas e tal. Bom, quem sabe teremos aí um grande fato para anunciar na abertura. Não tenho, lamento dizer aos nossos queridos ouvintes, muito sério, estou esperando ansioso o seu comentário na sua volta. Qual? Pelo amor de Deus, as coisas continuam rigorosamente nos mesmos lugares, os personagens são exatamente os mesmos, fazendo as mesmas brincadeiras com a nossa paciência. Aliás, para não dizer que não mudou nada, ontem o presidente Michel Temer teve um ato da maior solenidade, né? A República Brasileira convocou, o Palácio do Planalto convocou a imprensa ontem. Quando um presidente da República convoca a imprensa, em qualquer república que se leve a sério, você diz, opa, vem alguma coisa por aí. Então chegamos a imaginar que pudesse estar prestes a ser anunciada alguma dessas muitas medidas pelas quais todos ansiamos, esperamos, afim, tem muita coisa para ser resolvida, muita coisa para ser feita. O que era o anúncio do presidente Michel Temer? Olha, eu vou pegar meu filho na escola. Fico me perguntando aos brasileiros que pagam todos os impostos, que pagam tudo que se faz na presidência da República, inclusive convocações para a imprensa, da imprensa, se faz algum sentido. Li uma explicação hoje nos jornais que me pareceu meio caricata, de que ele tomou essa iniciativa porque quer humanizar a sua imagem. Tudo bem, é como se o Conde Drácula, num certo momento, lá na Transilvânia, resolvesse também ele buscar o filho dele na escola e chamasse a imprensa da Transilvânia para acompanhar este gesto. Mas me pergunto qual deve ser a real reação dos milhões de pais e mães que ou pegam os filhos na escola porque tem que fazê-lo e não tem quem o faça, ou levam, ou pegam, ou que simplesmente não levam e nem pegam porque não podem, estão trabalhando, etc. e tal. Diante deste ato, chamemos de, ou melhor, como ele chamou, de humanização. O que eu quero do presidente Temer é que ele se humanize pegando o filho na escola. Não, isso é um ato de seu cotidiano, familiar, que pouco me importa que ele vá fazê-lo ou deixe de fazê-lo. Um aparato desses para algo do gênero me remete a uma pergunta, viu, Michel, que eu queria perguntar ao Michelzinho. Que outras vezes você foi pegar seu filho na escola, Michel Temer? Numa boa, eu já fui um monte, me pareceu absolutamente rotineiro. E não vou sempre, porque simplesmente não posso ir. Não, você vai, Barão? Ah, sempre que eu posso, eu vou. E quando não pode? Aí não dá, né? Então acabou. Chama a imprensa para acompanhar? Eu nunca chamei. Ah, Barão, você é um pai desalmado, desnaturado. Você não merece comandar o país, tem razão, definitivamente. Nem você, nem ninguém que não chama a imprensa para acompanhar esse circo aí. Coitado do garoto, né? Aquele pai, paletó, segurança, carro, automóvel, imprensa. Então, para fazer o quê? Foi pegar o filho na escola, mas daí? Então, vocês vejam que há uma falta absoluta de assuntos que nos levem a uma discussão um pouco mais consistente. No plano político, o Congresso está em recesso, suas excelências continuam fazendo o que fazem melhor, que é nada, e a gente tem que esperar que os acontecimentos voltem ou passem a justificar algum tipo de comentário mais demorado. Quero fazer aqui duas referências muito rápidas a casos que ocuparam muito a mídia aí, na minha ausência. Uma delas, assunto já um pouco vencido, mas de qualquer maneira cabe aqui só uma rápida observação em função dos acontecimentos internacionais, que foi aquele anúncio bombástico do ministro da Justiça de que tinha sido desbaratada uma trama, uma organização, sei lá que nome ele deu, terrorista, que pretenderia cometer atos de violência durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Como é que chama o ministro Kinderovo aí? O Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Há uma semelhança entre o gesto singelo do Temer indo buscar o filho na escola ontem, com um aparato da imprensa em volta, e uma atitude grave como a do ministro da Justiça, anunciando que a inteligência brasileira teria desbaratado um plano terrorista que atuaria durante a Olimpíada do Rio de Janeiro.
O que liga um fato ao outro, minha gente? O fato de que ambos foram programados, ao que tudo indica, para fazer oba-oba na imprensa. Não que se deva criticar qualquer ato preventivo das autoridades brasileiras no que diz respeito à questão do terrorismo, aos riscos do terrorismo. Mas pela forma como o próprio juiz que acompanhava o caso reagiu ao anúncio governamental, parece que houve um pouco de, sabe, como chamam os franceses, de flamboyant, um pouco de efervescência, de oba-oba, porque está dito ali pelo próprio juiz que não havia indicações de nada tão consistente. Ainda assim, eu quero fazer aqui uma ressalva importante. Os atentados, alguns dos atentados recentes mais dramáticos ocorridos na Europa, me referindo ao de ontem, por exemplo, no interior da França, 2 militantes do Estado Islâmico, ou que se declararam como tais, degolaram um padre de uma cidadezinha francesa, de uma igreja católica que pregava para muçulmanos. Ele tinha lá um trabalho junto à comunidade muçulmana de sua região. Foram lá, degolaram o padre no altar da igreja onde ele rezava suas missas. E o outro fato foi aquele caminhão em Nice que invadiu uma festividade pelo Dia da Independência, pela queda da Bastilha na França e matou dezenas de pessoas, um crime horroroso. Nos 2 casos, os envolvidos principais já eram figuras monitoradas pelas autoridades de segurança europeias, francesas especificamente. Um deles, o de ontem, usava tornozeleira eletrônica, portanto já tinha passado pelo sistema de segurança do país, e o outro tunisiano, franco-tunisiano, que atropelou as pessoas em Nice, também estava nos registros policiais com mais de uma ocorrência. Poderá-se dizer hoje, depois dos acontecimentos trágicos que protagonizaram, que as autoridades, sabendo da existência dessas figuras e do tipo de comportamento ou de conexão que elas tinham, poderiam sim ter evitado que elas chegassem ao ponto que chegaram. Portanto, as autoridades, se críticas merecem, e certamente o merecem, são críticas que poderiam se basear no seguinte: olha, se esses caras estavam no teu radar, como foi possível que tenham chegado tão longe, livres que estavam para chegar onde chegaram? E dentro deste mesmo raciocínio, trazer para o Brasil aqui diante do anúncio do governo e dizer, poxa, por que vocês fizeram todo esse exagero? Pergunto, se não fizessem este exagero, que exagero foi, e depois houvesse algum problema, com estes mesmos suspeitos, poderíamos estar diante da seguinte questão, semelhante a esta de Nice e do interior da França. Poxa, vocês sabiam que esses caras estavam se correspondendo ou trocando mensagens suspeitas? Vocês sabiam que esses caras representavam ainda que potencialmente apenas algum tipo de risco e não fizeram nada? Então, nesse sentido, eu nem contra estou a iniciativa, que para muitos possa ter parecido excessiva, de se agir em relação a esse grupo aqui no Brasil. Melhor, neste caso, diante do que estamos vendo pelo mundo, prevenir, já que não é preciso que a organização própria do Estado Islâmico esteja envolvida nos casos. São simples franco-alucinados, são franco-atiradores, são caras que eles chamam de lobos solitários. Então, se um lobo solitário dá algum sinal na floresta, muito bem, atue-se em relação a eles. Onde é que está a falha no processo brasileiro? Pegando aqui a frase do Barão, foi o oba-oba. Não precisava fazer aquele oba-oba. Então, a forma como se fez tem uma semelhança que mostra algo que vai além dos simples fatos, quer no anúncio solene, grave, do caso dos terroristas, entre aspas, pelo menos por enquanto brasileiros, quer na visita ontem do presidente Temer à escola. Qual é a semelhança dos 2 casos? O governo parece muito preocupado, mais do que seria razoável, em produzir factoides, em produzir espuma. Mas para que produzir espuma? Por que o governo está aí tão empenhado em ficar produzindo reco-reco, bolão e azeitona? Porque o concreto não está surgindo, porque o substantivo não está acontecendo.
porque os fatos reais pelos quais demandamos, não estão se dando. Então, enquanto estes não acontecem, porque suas excelências devem estar perdidos aí em algum tipo de divagação ou dificuldades que não conseguem superar, ficam produzindo factoides. Blá, 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 oba, oba. Quer os graves, como este do Kinder Ovo, quer os banais, corriqueiros, singelos, chamemos assim, como a visita do presidente Temer à escola do filho ontem. Eu espero que os demais movimentos humanizadores do presidente Temer não envolvam tanto aparato público, não envolvam tanta solenidade. Se o presidente Temer quiser sair com sua bela esposa para jantar, que ele simplesmente vá jantar e não encha o nosso já cheio saco. Vamos em frente.